Então, antes de a gente falar da avaliação funcional, os testes que são realizados dentro da avaliação, é importante a gente entender o cenário da avaliação atualmente. Personal, não sei se você também percebe isso, mas no mercado atual, a gente tem um número baixíssimo de clientes, seja na academia ou seja de clientes particulares, que realizam a avaliação física pré-participação. E além disso, quando acontece a avaliação, a reavaliação também é incomum. E a gente pode tentar concluir isso da seguinte maneira. Na avaliação funcional, pelo imediatismo do dia a dia, seja da internet, seja da tecnologia, você pegar um cliente, colocar ele dentro de uma sala e fazer com que ele fique durante 1 hora realizando testes atrás de testes, isso pode ser um pouco monótono. Alguns clientes sequer têm paciência para sentar lá e realizar esses testes com você. Então, essa é uma explicação pelo fato da avaliação funcional e da reavaliação também não serem tão presentes, seja nas academias ou nos personagens. Ninguém quer perder tempo. As pessoas são muito imediatistas. É para já, para ontem. E isso pode atrapalhar a sua prescrição. E a gente já viu isso. Então, além de ser monótono, ficar lá sentado, realizando alguns testes para alguns clientes, é claro, para outros, mesmo que seja interessante, essa longa duração faz com que não seja de grande interesse, uma vez que, mais uma vez, isso cai no imediatismo. E um ponto que eu acho também principal é que alguns dos testes da avaliação e da reavaliação, eles não são replicáveis de acordo com o público que você esteja avaliando. Vai depender. Por exemplo, existem testes de resistência muscular na flexão de braço que vai ser muito difícil você realizar com mulheres ou com idosos descondicionados. Então, aquele geralzão que era avaliação antigamente, muitas vezes nem era tão eficiente e tão direcionada para o público que você tinha na mão naquela avaliação. Então você poderia conduzir um teste para alguém que realmente não precisa daquele tipo de avaliação, que não tem tanta necessidade quanto outros públicos. E isso fez com que a avaliação e a reavaliação caíssem um pouquinho por terra nas academias. E a gente vai tentar entender, dentro desse contexto da avaliação antiga, a gente vai falar todos os testes que eram feitos e que fizeram com que essa avaliação e essa reavaliação ficasse muito longa, monótona e desinteressante para esse cliente. Então, você começava, como sempre, com uma anamnese, que é o tema desse vídeo, que a gente vai detalhar mais à frente. E essa anamnese era contida do histórico do cliente e dos hábitos dele, que ele vinha fazendo. E além disso, na anamnese, a gente também aferia a pressão arterial daquele cliente e a frequência cardíaca de repouso. Isso aqui demorava mais ou menos uns 10 minutos. Você pegar o aparelho de pressão, colocar nele. Alguns clientes podem ter a síndrome do jaleco branco, que é, eles entram em consultórios ou salas de avaliação e a frequência cardíaca sobe muito, a pressão arterial sobe muito, mesmo se eles têm cardiopatias, é simplesmente pelo nervosismo, pela ansiedade de estar lá sentado sendo avaliado. Então, isso tudo demorava mais ou menos 10 minutos. E após essa anamnese, a gente começava a realizar as medidas quantitativas da avaliação funcional e que estavam contidas na antropometria. E a gente começava já pesando aquele nosso cliente.
peso. Então, botava o cara na balança e a gente aferia o peso corporal dele. Estatura. Você poderia ter um estadiômetro, uma fita métrica, ou então perguntar para aquele cliente a altura que ele tinha. Dentro disso aqui a gente já calculava o IMC. Classificava ele como peso normal, abaixo do peso, sobrepeso e obesidade. Para isso que a gente fazia o peso e a altura. E também como parâmetro de comparação futura de resultado de treino. E dentro da antropometria a gente fazia a perimetria nesse cliente. O que era a perimetria? A gente usava uma fita métrica e media as principais circunferências do corpo, que são braços, tronco, abdômen, cintura, quadril, coxas, panturrilhas. Poderia ser mais completo ou mais básico. A gente fazia a perimetria. E dentro dessa perimetria, a gente tinha também a relação cintura-quadril e a circunferência abdominal, capaz de classificar aquele cliente como risco baixo, médio ou alto de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis ligadas à obesidade. Então a gente fazia isso com a perimetria, com as circunferências corporais, além também de ver se ele tinha diferenças ou assimetrias entre os dois lados do corpo. Por exemplo, eu tenho um braço mais forte do que o outro. Quanto que é essa diferença? Ela está dentro da normalidade? Ela não está? Ela pode comprometer a postura daquele cliente? Enfim, a perimetria fazia com que a gente também fizesse essas comparações que são importantes para aquele cliente, uma vez que nem tudo é estética. A gente também tem que priorizar a saúde daquele cliente. E em alguns casos, a gente também fazia as medidas de diâmetro. O que é isso exatamente? A gente usava um paquímetro para poder medir os principais diâmetros, que é o punho, essa região, o cotovelo e o fêmur, né? O joelho. E esse cálculo a gente usava no somatotipo. Então, a gente também fazia essas medidas dentro da avaliação antiga. Eu vou deixar até claro aqui que era o modelo antigo de avaliação, o modelo clássico, o modelo completo, longo, seja lá a maneira como você quer chamar. Então a gente viu também que a gente usava essas medidas de diâmetro com o paquímetro. E depois, dentro também dessa antropometria, a gente usava o método de dobras cutâneas. Olha que legal! E o que a gente precisa para realizar as dobras cutâneas? Um compasso de dobras cutâneas. Aquele compassozinho que dá uma beliscada, que a gente sentia cosquinha. E a gente precisa do compasso. Protocolos que a gente utilizava, normalmente era o Pollack, Jackson e Pollack, né? 3 ou 7 dobras. Para quê? Para que a gente vê a dobra cutânea? Para que é interessante utilizar a dobra cutânea? Percentual de gordura, composição corporal, entender quanto ali é de massa magra. E também direcionar e entender quanto de gordura você tem em cada região do corpo. Porque, geneticamente, as pessoas são diferentes. Por exemplo, você pode pegar 2 pessoas com 20% de gordura. E o que isso significa? Nada. Por quê? Dependendo da pessoa, dependendo da genética ou da distribuição de gordura corporal que ela tenha, ela pode ter dobras maiores na região central. Por exemplo, no abdômen, suprailíaca, na parte da subescapular. E tem gente que pode ter essas dobras aumentadas nas extremidades, no braço, na coxa. Isso vai depender da pessoa, não é uma regra. E você, com as dobras cutâneas, você conseguiria entender aonde você tem uma distribuição maior de gordura, um aumento maior de gordura, né? Na verdade, como essa gordura é distribuída. E tem como tirar a gordura localizada? Eu sei que eu tenho mais gordura no abdômen, como é que eu faço? Você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é perda de gordura sistêmica. Então, era só interessante para você poder ver
aonde concentrava a gordura daquele seu cliente. Então a gente usava as dobras cutâneas para a composição corporal, o protocolo de Pollock e de Jackson, de 3 ou 7 dobras. E depois disso, mais uma medida de composição corporal, a gente usava a balança de bioimpedância, o que é moda hoje em dia, e que antigamente estava começando ainda, era um protocolo muito usual, as balanças assim, de 2, 3, 4 mil reais eram pouco conhecidas, as pessoas não queriam investir tanto dinheiro nessas balanças, o que é completamente diferente de hoje em dia, onde as pessoas muitas vezes vão em consultórios de médicos e nutricionistas, ou até nas próprias academias, justamente para realizar somente a bioimpedância. Na academia onde eu dou personal, a avaliação agora praticamente ela se limita à bioimpedância, a verificação da composição corporal dentro da bioimpedância, e ponto. Se o cara agenda uma avaliação é para isso. Todo esse contexto antigo já não é mais utilizado há muito tempo, caiu por terra. E você terminava essa questão de antropometria, dentro desses resultados aqui de circunferência, de dobras cutâneas, de diâmetros ósseos, calculando o somatotipo. Estatura também são componentes do somatotipo. E o que é o somatotipo, Jorge? É a classificação daquele indivíduo de acordo com o biotipo dele, seja predominantemente endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo, tá? Mas e aí? Assim como a questão das dobras cutâneas localizadas, elas são interessantes para você também ver, esse cara aqui, teoricamente, ele tem tendência a ganhar massa muscular, mas só vai ganhar se ele treinar para isso. Esse outro cara aqui, ele é mais endomorfo, ele tem um componente de endomorfia mais alto. Então, provavelmente é um cara que engorda com mais facilidade. Legal, você poderia fazer com que ele ganhasse mais condicionamento no cardio, otimizasse esse gasto calórico. Então, esse cara aqui, ele é ectomorfo. Endo, meso e ecto. Ele é mais longilíneo, legal. Mas, cara, todo mundo ganha massa muscular e perde gordura. É muito mais o treinamento do que o biotipo. A genética é importante, mas ela não é o único componente fundamental. Dificilmente alguém vai chegar para você e vai falar: eu me emagreço porque minha genética, eu não ganho massa muscular por causa da minha genética. Assim, ela tem uma contribuição, mas o que você faz, o seu fenótipo, não só o seu genótipo, é o que realmente vão te levar àqueles resultados que você tanto almeja. Saúde, qualidade de vida, emagrecimento, hipertrofia, performance, e não só a sua genética. Então, pare de inventar desculpas, não aceite essas desculpas dos seus clientes. E isso aqui demorava mais ou menos, de 20 a 30 minutos, dependendo da mão daquele profissional ou daquele personal. Porque você tem que ter prática para manusear um compasso, para manusear uma fita métrica, para usar um taquímetro, para calibrar uma balança, para poder aferir a altura, enfim. Dependendo do profissional, isso poderia se estender até 30 minutos. Olha quantos testes a gente tem que fazer aqui: peso, altura, perimetria, várias regiões corporais, diâmetros também, dobras, várias regiões corporais, a bioimpedância, se você quiser somar. Lembrando que a bioimpedância e a dobra cutânea, apesar de serem percentual de gordura, elas não devem ser comparadas, elas são protocolos diferentes. O somatotipo, você ia calcular lá, você tinha que falar para o cara quanto é que dava. Isso aí demorava mais 30 minutos. Somando aí os 10 minutos da anamnese, você já tem assim entre 35, vou anotar aqui, e 40 minutos de testes. Que já é relativamente um tempo razoável, para aquele cliente que não gosta muito, que é muito imediatista, ficar esperando você avaliá-lo. Então, depois desse ponto, a gente fazia uma avaliação postural. Uma avaliação postural. Você botava o cara de frente, de lado, de costas, e do outro lado, e começava a analisar a postura dele. Ombros, coluna, quadril, joelhos, tornozelos. E em muitas academias, para realizar essa avaliação postural, se fazia uso do cinetógrafo. Que é aquele quadro cheio de quadradinhos, onde você botava lá o cara de frente, de lado, e como ele é cheio de linhas, tanto verticais quanto horizontais, você via assim, um ombro é maior que o outro, enfim.
você poderia usar o cinetógrafo. Você poderia fotografar aquele cliente de frente, de lado, de costas, e é claro, mais uma vez, você não consegue avaliar a postura daquele cliente se ele não tiver com o mínimo de roupa possível. Ele tem que estar de short, sem camisa, a mulher de top, de short também, de sunga, muitas vezes. Na faculdade, a gente não realizava essa disciplina prática se os homens não estivessem de sunga e as mulheres ou biquíni ou de short, mas tinha que estar com top ou com a parte de cima do biquíni. Por quê? Como é que você vai avaliar a postura de alguém se você não está vendo? Se ela está coberta? E para muitos clientes é um pouquinho constrangedor ou comprometedor ficar sem camisa, né? E para o avaliador também, porque em alguns casos, algumas clientes que estavam sem o top, né, ficavam de sutiã. Tudo bem, quem nunca viu ninguém de sutiã, mas para essa relação profissional, não é tão interessante que você veja a sua cliente de sutiã, por exemplo, mesmo que para ela não tenha problema. É um pouco embaraçoso, né? E você avaliava de frente, de lado esquerdo e direito e de costas. Ou você fotografava, ou você simplesmente anotava lá os desvios que ele tinha. Então, essa avaliação postural, para alguns profissionais, dependendo, você poderia fazer até aquele teste de alcançar os pés também, para ver questão de escoliose, de gibosidade. Isso demorava entre 5 e 10 minutos. O que somado àquele tempo que você já tinha anteriormente, você não onde é que ele está aqui, entre 30 e 40, já estava mais ou menos 50 minutos de avaliação. Caramba! Muito tempo, né? Depois de fazer essa análise postural, você começava os testes práticos. Por quê? Se você começasse a avaliar o teste de resistência muscular, o teste de potência cardiorrespiratória, enfim, isso poderia comprometer esses resultados acima. Como postura, alguém que estivesse cansado poderia mudar um pouco sua postura, ou então, dependendo, se ele perdesse líquido, se ele suasse já nesses testes, isso poderia dar diferença no peso, na frequência cardíaca, na pressão arterial. Então, depois de você realizar isso tudo, era hora de você começar os testes. E o primeiro teste era o teste de flexibilidade. Que a gente podia usar o banco de Wells, era muito usado, o que avaliava principalmente a flexibilidade posterior, né, e não da lombar, para quem avaliou muito com o banco de Wells sabe, e o flexitest, reduzido, claro, porque o flexitest tem inúmeras posições, e a gente selecionava lá, se eu não me engano, de 5 a 8 posições, e ia avaliando. Então, isso também nos tomava, pelo menos aí mais uns 5 a 10 minutos. E a avaliação, vou anotar aqui, ó, já tinha mais ou menos aí 60 minutos. E depois do teste de flexibilidade, a gente começava os testes de resistência muscular, que era o teste de flexão. Você avaliava se o cara fazia com o joelho, com a ponta do pé, e quantos movimentos ele conseguia fazer, RML, né? E o teste de abdominal, aquele de sentar completo. Então você fazia o teste de flexão de solo e o teste de abdominal. Aí, como eu falei, para alguns clientes era pouco usual. Como é que você colocar um idoso ou uma mulher para fazer um abdominal, uma flexão, se eles não tinham um condicionamento mínimo para isso? E se você tentasse, também poderia ficar um pouquinho desconfortável, embaraçador, porque aquele cliente ia se sentir um nada. Nossa, eu não consigo fazer uma flexão. E já ia ficar desapontado, já ia sair de lá triste. Então, se você não soubesse aplicar o teste no público certo, isso já poderia ser um grande problema para aquele cliente, até um pouco desmotivado. E além disso, tinha um teste de força que era o de prensa manual. Ou de preensão manual, que era feito com um dinamômetro de mão. Que também era um parâmetro que você tinha de força, já que o cara tinha pegada, ele treinava força na musculação, depois você avaliava o quanto que ele tinha quando ele comprimia lá o dinamômetro manual. Interessante também, e prático, era um teste prático. E essa brincadeira também tomava de 5 a 10 minutos. Então, você já tinha aqui 70 minutos de avaliação. E depois do teste de força, a gente fazia os testes de aptidão cardiorrespiratória, onde a gente tinha, vou botar aqui os testes cardio,
o teste do banco, de subir no degrau, em determinado tempo. Geralmente era o teste de Ostrand, que era usado. A gente tinha também os testes de ciclo ergômetro, ou bike, né? Bicicleta, muito usados. Geralmente, na sala de avaliação, a gente tinha aquelas bicicletas científicas, né? Não é aquela bike de spin, é aquela científica. E os testes mais comuns também eram o de Ostrand. A gente avaliava o VO2 daquele cliente, e o de potência anaeróbica, que era o de Wingate. Muitas vezes também a gente tinha clientes despreparados. Mas, para finalizar, também tinha os testes de esteira rolante, que os mais comuns eram o de Balk e o teste de Bruce, de inclinação, né? Esteira inclinada. E como eu falei, muitos desses clientes não tinham condição mínima ou condicionamento mínimo, né, para realizar esses testes, e eles tinham classificações muito abaixo da média, assim como os testes de flexão, de abdômen, o que deixava muitos daqueles clientes desapontados. E não é muito legal você começar um trabalho com alguém que até estivesse minimamente estimulado e depois de uma avaliação dessa ficasse desapontado com o estado atual que ele se encontra. Porque lá no início da anamnese ele pode falar uma coisa, mas realizando a avaliação você percebe que não. Pô, aquele cara que diz que correu muito, deu condicionamento fraco, o VO2 fraco, enfim. E isso daí, minimamente, já te tomava também entre 10 e 15 minutos para realizar esses testes, dependendo do que você escolhesse, claro. Que somaria aqui mais uns 80 minutos de avaliação funcional. Muito tempo, realmente muito tempo. E para fechar isso tudo, você tinha que entregar uma página de relatório. Geralmente, os softwares que a gente usava, já à medida que a gente ia preenchendo cada um desses campos, dessas sessões, desses testes, ele já ia resumindo os resultados e ia colocando lá no final como relatório. Então, caso você não tivesse, se você tivesse uma planilha tradicional de Excel, você teria que escrever tudo lá, pô, pressão, a frequência está alta e tal, o percentual de gordura está muito elevado, sugerimos exercício aeróbico, o teste de cardio foi abaixo da média, enfim, a sua postura está dessa maneira, você está com uma postura cefótica, exercícios com a cintura escapular são recomendados, isso aí você tinha que escrever, cara, e também tomava aí de 5 a 10 minutos. Ou seja, uma avaliação antiga, nos moldes antigos, demorava, como eu falei, dependendo da mão do avaliador, ele pode fazer isso rápido. Geralmente a prática leva à rapidez, leva à perfeição, mas aí no mínimo entre 60 e em alguns casos até 90 minutos de avaliação funcional. O que você concorda comigo que é muito tempo, especialmente, mais uma vez, para o imediatismo dos dias atuais, tecnologia, a velocidade de processamento das coisas, de mensagem, de ligar, chamada de vídeo, porque o cara vai sentar lá na sua sala e ficar de 1 hora e meia esperando um monte de testes que, na maioria das vezes, ele vai sair de lá até frustrado. Então, mais uma vez, esses protocolos são muito longos, monótonos, pouco replicáveis. Por exemplo, você vai ter um cliente lá obeso mórbido e você pensar a dobra cutânea de um obeso mórbido é muito difícil. Ou seja, se você não tem a bioimpedância, você não consegue entregar um resultado de composição corporal para aquele cliente obeso mórbido. Ou seja, muitos testes não são replicáveis dependendo do público que você tenha lá fazendo a avaliação com você. E isso fez com que cada vez mais não houvessem as reavaliações. Você imagina? As reavaliações não eram feitas. Caraca, eu vou sentar lá, vou ficar mais 1 hora e meia. Pô, só teste chato. Nossa Senhora, eu fiquei até desestimulado depois daqueles resultados. Ele me passou um treino lá, eu sequer fiz, eu já reagendei, quer saber, eu não vou nessa reavaliação não. Isso fez com que, mais uma vez, a avaliação funcional caísse por terra nas academias que a gente vê por aí, as academias de musculação, enfim, e até os próprios personagens também não utilizam mais esses protocolos, o que faz com que muitos personagens atualmente sequer conheçam esses testes, sequer
executem esses testes de maneira correta. Isso é muito difícil. Como é que você vai fazer com que depois que um cliente começou um trabalho com você, como é que você vai reavaliar se você não sabe nem utilizar uma fita métrica? Então, isso é muito preocupante. Mais uma vez, testes muito longos, monótonos, pouco replicáveis e ausência de reavaliações, não só nas academias, como também nos personagens. Tem gente que começa a treinar em janeiro e chegou em julho e o professor sequer pesou o cara, ou fez uma bioimpedância, ou analisou a postura, ou fez um teste de força, ou um teste cardio, né? Por exemplo, no caso que a gente também tem um teste de Cooper, que é um teste de pista, se é um cliente seu que corre, como é que você vai fazer para avaliar ou prescrever esse treinamento aeróbico para ele se você não reavaliou esse seu cliente? Isso é muito sério. Então, existe uma maneira de você otimizar todos esses testes que tinham antigamente para testes um pouco mais condensados, mais diretos,